Tinha tempo que a gente não trazia o campinho aqui, né? Tinha bastante tempo que a gente não fazia vídeo tático nesse sentido. A gente tá optando mais pelo React, mas vamos voltar a falar sobre tática dessa forma. Eu botei o time que deve estar em campo contra o Londrina, imagino que deve ser algo nesse sentido. Alguma dúvida enquanto eu gravo o vídeo se o Tobias Figueiredo vai jogar ou não, enfim. Alguns detalhes que a gente ainda tem para acertar, mas eu quero falar sobre os pontas do Atlético, né, bicho? Porque a gente tem João e Zapelli indo muito bem, acho que a gente não tem nada para falar dos nossos meias, mas eu acho que os nossos pontas vêm obtendo um protagonismo muito grande nessa temporada. Acho que os nossos pontas vêm assumindo uma responsabilidade muito grande nessa temporada e o jogo do Atlético passa muito pelos nossos pontas, né? Eu resolvi nem trazer números, mas provocar também a lembrança do torcedor no sentido de, pô, beleza. Lembra do jogo contra o último jogo contra o Cascavel? Você lembra das chances criadas pelo Velasco? Você lembra do salseiro que o Isaac causa? Aí, pô, vai pro jogo anterior contra o Maringá. Você lembra, pô, da participação do Leozinho no gol do João Cruz, sabe? Você lembra novamente numa boa atuação do Isaac, que basicamente conseguiu manter um nível em todos os jogos. Aí contra, sei lá, o Cianorte, pô, o Leozinho bem, contra o São José. Então, assim, eles têm muito essa digital ao longo da temporada do Atlético desse início de temporada. Como, por exemplo, pra mim, o Luiz Fernando é a maior certeza do ataque do Atlético hoje. No sentido de, independente da zona que jogar, vai jogar bem, independente da zona que jogar, vai entregar um bom futebol, pode entregar gols, pode entregar assistências, tem um leque de ferramentas grande de como ele vai poder ajudar o Atlético, como ele vai poder influenciar o Atlético. E o Isaac é outro caso, né? Porque o Isaac é um pouco diferente do Luiz. O Luiz é muito mais, podemos dizer assim, muito mais direto, muito mais objetivo. O Isaac tem o drible, o Isaac tem a capacidade técnica, o refino técnico para abrir situações a partir da sua habilidade, mas não deixa de buscar o gol, não deixa de buscar associação. Então, assim, para mim, eu acho que o Atlético criou um cenário ali dos pontas muito melhor do que tinha em outras temporadas. Hoje, Isaac, Luiz Fernando, Leozinho não fazem eu sentir saudade nenhuma de Canóbio, Coelho, enfim. Mas tem uma explicação tática cada vez maior o porquê esses caras eles vêm obtendo um protagonismo tão grande no time do Atlético e parte muito da saída de bola, né? Vamos botar a bolinha aqui com o Mikael e diagnosticar para mim o maior problema que o Atlético tem hoje no seu time, que é essa zona aqui com os volantes. Ou seja, esses volantes eles não conseguem receber a bola do zagueiro e fazer a bola chegar no quarteto ofensivo com qualidade. Porque a partir do momento que eles são pressionados, o que que acontece? Eles sempre optam por um passe para trás, eles sempre optam por um passe de segurança, eles nunca vão tentar quebrar uma linha. Então a pressão ela faz muito mal, tanto para o jogo do Filipinho quanto para o jogo do Raul. Beleza? Faz parte, show de bola, vamos embora. Então o que, que vem acontecendo? Qual a alternativa que o Barbieri encontrou para tentar fazer uma saída de bola que não passe necessariamente pelos volantes? Usar o corredor lateral. Não ficou legal esse. Deixa eu fazer uma linha. A saída de bola do Atlético hoje não é mais responsabilidade total dos volantes, parte muito dos laterais. Aí você tem o Fernando Isaac, e na teoria você tem o Luiz Fernando e o Dudu. No último jogo foi Velasco e Dudu. E é esse o caminho que o Atlético agora tem da saída de bola, sabe? O Mikael parte para algum zagueiro, o zagueiro acha o lateral, e o Atlético busca essa alternativa de fazer uma ligação partindo aqui direto para o ponta. Ah, Thiago, mas quando não vai para o ponta? O lateral pro grid, o lateral busca chegar no meio campo, para aí ele tentar buscar um diálogo talvez com o volante. Que aí você forma os triângulos, né? O Raul costuma ficar mais na base, aí você tem o Filipinho formando um triângulo por aqui, o João formando um triângulo por aqui. O João é bem imóvel, né? O Raul em alguns momentos se apresenta, deixa só os dois zagueiros. Mas no final das contas, quem faz esse movimento de sair com a defesa e chegar no campo do ataque com a bola, seja através do passe ou seja através de uma condução, vem sendo os laterais. O que exponencia uma série de questões.
Como, por exemplo, a gente deveria ter nossos volantes como peças mais efetivas do time do Atlético. A gente deveria ter nossos volantes como peças que nos garantiriam essa qualidade, essa tranquilidade para fazer a transição. Mas a gente tem 2 volantes que não garantem. O ponto principal do time hoje é esse, não garante. Então, ou você obriga seu camisa 10 a voltar muito, e seja Zapelli, seja João, faz com que eles estejam muito distantes da zona que eles são mais influentes, ou você começa a fazer essa saída de bola com os laterais. E fazendo a saída de bola com os laterais, chegando essa bola com mais tranquilidade nos pontos, os pontas vão ter mais a capacidade do 1 contra 1. Os pontas vão ter mais capacidade de construir, os pontas vão ter mais capacidade de criar, os pontas vão ter mais capacidade de mostrar o leque de opções que eles têm. Porque são jogadores com um refino técnico interessante. O Luiz, pô, em muitos momentos, vai fazer esse movimento aqui. O Filipinho volta um pouquinho, o Luiz recebe aqui, libera o Dudu. Mas o Dudu conduzindo e conseguindo achar o Luiz nesse cenário aqui de entrelinha, o Dudu fez muito esse diálogo com o Velasco, o Luiz vai estar numa condição de finalizar, sabe? O Luiz vai estar numa condição de chutar gol, o Luiz vai estar numa condição de ser o melhor jogador que ele pode ser. Então o Dudu pode fazer o Luiz Fernando ser um jogador melhor. O Fernando pode encontrar o Isaac nessa condição de 1 contra 1, num bom time, que é o que o Isaac espera ao longo do jogo, que ele consiga ir para cima do marcador, que ele consiga criar situações, mas para isso a rotação de bola precisa ser rápida o suficiente para que o balanço defensivo não gere coberturas para o lateral adversário. Então, acho que a gente está tendo que ressignificar a capacidade dos nossos laterais pela ausência dos nossos volantes. Talvez se a gente tivesse volantes mais ativos, a gente poderia ter essas peças fazendo mais a diferença na saída de bola e a gente diversificando mais, né? Até sendo um time menos previsível no sentido de usar tanto o meio quanto o lado do campo. Hoje, por exemplo, quando o João aparece mais, quando o Zapelli aparece mais, é como a gente pode perceber o Isaac encontrando o João entre linha. O Luiz vindo para dentro, o Leozinho vindo para dentro para associar com o Zapelli. Então hoje o Atlético não vive sem seus pontos. Mas o Atlético tem uma relevância tão grande nos seus pontos pela incapacidade de jogar por dentro. Então, assim, nas últimas temporadas é até engraçado, porque a gente esperou muito dos pontos e foi uma expectativa frustrada durante muito tempo, né? Foi uma expectativa, assim, que a gente queria que fosse pra frente, mas a gente não conseguia que esses jogadores dessem esse salto. E agora a gente vê esses caras, novos caras, né? Chegando muito cedo e já deixando a marca deles, né? Leozinho, Isaac, Velasco, Luiz Fernando, o próprio Leozinho. Vamos listar todos. Leozinho, Velasco. Pra mim, os reservas. Luiz Fernando, Isaac, os titulares. E você ainda tem o Julimar. Eu acho que muitos jogos vão ser resolvidos a partir dos pontos. Eu acho que o Atlético consegue ter finalização, acho que o Atlético consegue ter associação, acho que o Atlético consegue ter bons cruzamentos, pontas que buscam mais o centro, pontas que buscam o fundo. O leque de opções a partir do lado do campo do Atlético é muito legal para o Barbieri trabalhar. E lembrando, o Barbieri é um técnico que dá protagonismo aos pontos. O Barbieri é um técnico que utiliza e utiliza muito seus pontos. No Flamengo, nada mais, nada menos que Vinícius Júnior. No Bragantino, Arthur, Elinho, o próprio Thomas Coelho foram peças fundamentais. Então, assim, esse time vai ter muito essa digital. Não tenho dúvida disso. Valeu, pessoal. Tamo junto, Aranha.